Bom, esta aula visa dar uma visão geral da linguagem UML. Ela é baseada no conteúdo do meu livro UML2 em Modelagem Orientada a Objetos, em que eu apresento os fundamentos de modelagem orientada a objetos e apresento os diagramas da linguagem UML. Essa aula ela se insere no contexto de um curso de modelagem orientada a objetos que, além da linguagem em si, ainda trata os passos de um processo de modelagem baseado em UML, que está descrito num segundo livro, que também é base desse curso, que além do passo a passo da metodologia de modelagem, ele trata também a avaliação de consistência e qualidade da modelagem produzida. Esse curso, assim como mais informações a respeito dos livros, eles estão disponíveis no meu site, cujo endereço está aparecendo agora na tela. Lá nesse site eu disponibilizo todas as aulas, na forma de slides, todas as aulas de todos os cursos, de todo o curso. Então quem quiser baixar pode ficar à vontade. Bom, nessa aula de apresentação introdutória de UML, o objetivo é o quê? É dar uma visão geral, sumária, da linguagem UML, começando pelo histórico, passando pelo conjunto dos diagramas da linguagem, classificando esses diagramas segundo a ótica que cada um deles trata, e finalmente fazendo uma rápida comparação entre a atual versão, versão 2, com a versão anterior da linguagem, a versão 1. Bom, entrando na primeira parte, o histórico, a primeira proposta da UML ela surgiu em 1995. Não surgiu chamada de UML, a primeira proposta se chamava Método Unificado e surgiu como versão, foi proposta como versão 0.8, quer dizer, ainda não a versão 1.0, uma espécie de rascunho rumo à versão 1.0. Teve dois autores, dois metodologistas, Rumble e Bush. Qual era o panorama da década de 90? Se convivia com dezenas de metodologias, cada uma com a sua notação, e se vivia um ambiente de Torre de Babel. Quer dizer, quem modelava segundo uma linguagem não entendia ou se confundia com a modelagem de quem usava uma outra linguagem. Bom, nesse contexto, começaram a ter iniciativas rumo a uma unificação, e aquela que levou a linguagem UML foi uma delas. Então, em 95, Bush e Rumble propõem uma unificação de metodologias, não apenas de linguagem, e lançam isso como proposta de método unificado. Ano seguinte, 1996, junta-se o Ivar Jacobson, o cara dos casos de uso, ao grupo. E é lançada uma nova versão, agora 0.9, ainda rumo a 1.0, com um outro nome, agora chamado de Linguagem de Modelagem Unificada, UML, a sigla em inglês. Então, essa nova versão, a 0.9, ela não chegava a ser uma descrição completa da linguagem, mas adendo, uns acréscimos, alterações em relação àquela versão, a 0.8. Ainda em 96, é proposta uma nova versão, a 0.91, que substitui a 0.9. E o importante dessa versão 0.91 é que nela estão definidos os diagramas, os 9 diagramas que fizeram parte da UML1 desde a primeira proposta, aqui no caso a 0.91, até a última versão, a última variação, a última atualização da versão 1, que foi a 1.5. Muito bem, em 97, a linguagem UML, agora na versão 1, em janeiro de 97, é proposta como padrão de notação de modelagem orientada a objetos ao Object Management Group, OMG, e no mesmo ano, 97, esse padrão é aprovado como padrão OMG, com alteração, agora na versão 1.1. A versão 1 ela ainda passa por novas alterações, até a versão 1.5, em março de 2003. E o próximo passo foi exatamente a versão 2.0, na versão 2, o UML versão 2. A UML versão 2, ela é uma iniciativa, ela surgiu por iniciativa do OMG, quer dizer, não mais dos autores originais. Se a UML1 tem autores, os 3 autores, a UML2 já tem uma quantidade muito grande de autores, que a gente não consegue identificar nominalmente. Na prática, o autor é a entidade, o OMG. Foi desenvolvida durante anos, a comunidade de modelagem ficou aguardando durante anos. Inclusive, quando surgiu a versão 1.5, se achava que ia sair a 2 e não saiu. Mas, em 2005,
é lançado o documento Superestrutura, um dos 4 documentos da UML, e esse documento ele estabelece o novo conjunto de diagramas, que eu caracterizo como a data, o ano zero, né, o marco inicial da UML 2.0, o lançamento do documento Superestrutura com um novo conjunto de diagramas. Bom, a UML ela é composta atualmente por 4 documentos, além do Superestrutura, o documento Infraestrutura, que define o metamodelo, o documento da linguagem de restrições, OCL, e o documento de intercâmbio de diagramas. Bom, os diagramas da UML eles podem ser agrupados em 2 grandes grupos. Aqueles diagramas focados em modelagem estrutural e aqueles diagramas focados em modelagem dinâmica. A UML chama modelagem estrutural e chama modelagem de comportamento, diagramas estruturais, diagramas de comportamento. Bom, os diagramas voltados à modelagem estrutural, aí estão colocados diagrama de classes, de pacotes, componentes, objetos, estrutura composta e de utilização. De utilização, o nome original em inglês é Deployment Diagram. Ele tem diferentes traduções, chamados de diferentes nomes em português. Bom, além desses, ainda existe um outro diagrama, o Profile Diagram, diagrama de perfil, que não é um diagrama, digamos assim, do dia a dia do modelador. É um diagrama de quem está preocupado em mexer com o metamodelo. Então, esse diagrama nós vamos deixá-lo de fora dessa apresentação. Bom, e o outro grande grupo de diagramas são os diagramas voltados à modelagem dinâmica. O diagrama de casos de uso, o diagrama de estados, o diagrama de atividades e um subgrupo de 4 diagramas chamados os diagramas de interação, quer dizer, aqueles diagramas voltados a mostrar objetos interagindo, objetos trocando mensagens, descrição de um programa orientado a objetos em tempo de execução, que são os diagramas de comunicação, diagrama de sequência, o diagrama de temporização e o visão geral de interação. Bom, vamos ver cada um deles rapidamente agora. Bom, então eis a sequência dos diagramas, como nós vamos ver agora em seguida, começando pelos diagramas voltados à modelagem estrutural. Bom, primeiro deles, o diagrama de classes. O diagrama de classes, podemos ver aí na imagem, quer dizer, ele contém que elementos sintáticos? Os nodos do diagrama de classes são as classes, né? Classes com seus atributos e métodos e relacionamentos entre classes. Então, a visão do diagrama de classes, quer dizer, é aquela visão básica de tempo de desenvolvimento, aquela visão básica que se obtém olhando o código de um programa orientado a objetos, classes e relacionamentos, quer dizer, herança, agregação, composição, associação, e principais, na verdade, ainda trata outros elementos, como a interface e o relacionamento de dependência ou de realização entre uma interface e uma classe, e outros elementos ainda. Bom, o próximo diagrama estrutural que nós vamos ver é o diagrama de objetos. Na imagem nós temos um exemplo de um diagrama de objetos, né? Na imagem nós vemos que os principais elementos são o próprio objeto e a ligação entre 2 objetos. Bom, o objeto obviamente representa uma instância de uma classe e a ligação, o fato de um objeto estar apontando o outro objeto. O que é o diagrama de objetos? O que é o diagrama de objetos? Ele pode ser visto como uma espécie de fotografia dos objetos em algum momento da execução do programa. Então é como se eu estivesse executando o meu programa, colocasse um breakpoint, parasse o programa em um momento e olhasse para os objetos que existem naquele momento. Quer dizer, o que eu consigo olhar, por exemplo, quando eu boto um breakpoint para um programa? Eu consigo olhar os objetos que existem naqueles momentos e os valores dos atributos desses objetos nesses momentos. Então, basicamente, é isso que o diagrama de objetos me mostra. Uma foto dos objetos de um programa, ou de parte dos objetos do programa, em algum momento da execução. Por que eu usaria esse diagrama numa modelagem? Se eu achar que no meu projeto é interessante, é importante eu destacar o conjunto ou parte do conjunto de objetos presentes num determinado momento da execução do programa.
Próximo diagrama estrutural, diagrama de pacotes. O diagrama de pacotes, ele é um diagrama que contém o elemento sintático pacote. O que é o pacote? O pacote é um elemento de organização. Um pacote serve para conter elementos da modelagem. Um pacote pode conter classes, por exemplo, como o exemplo apresentado na imagem. Um pacote pode conter quaisquer outros elementos de um diagrama, pode conter casos de uso, pode conter estados, né? Um pacote pode conter um diagrama inteiro, um pacote pode conter diagramas. Basicamente, ele é voltado à organização. Então, o diagrama de pacotes ele tem como elementos principais o próprio pacote, que pode ter o seu conteúdo explicitado ou não, como nós conseguimos ver no exemplo da imagem, e relacionamentos entre pacotes. Bom, uma utilidade prática do diagrama de pacotes dentro do curso de modelagem orientada a objetos é o seguinte: eu utilizo o diagrama de pacotes para organizar o conjunto dos diagramas da especificação. Por quê? É muito fácil numa modelagem nós passarmos de 100, 200 diagramas. Uma modelagem de um sistema de médio porte passaria dessa quantidade, né? Então o que acontece? Se eu penso que eu tenho uma modelagem com 100, 200 diagramas, eu não posso vê-los como diagramas soltos, né? Então eu utilizo o diagrama de pacotes para organizar o conjunto de diagramas de uma modelagem numa estrutura em árvore. Aí com isso fica fácil de eu navegar na modelagem e me achar dentro da modelagem. Bom, então basicamente o quê? Com os pacotes e relacionamentos, nós usamos o diagrama de pacotes para estruturação da especificação. Bom, próximo diagrama estrutural, diagrama de estrutura composta. Ele é uma das novidades da UML2. Ele não tinha equivalente na UML1 e ele, basicamente, ele me dá duas grandes contribuições que nós não tínhamos na UML1. Primeiro é a questão da estruturação. Na imagem nós estamos vendo dois exemplos de modelagem. No exemplo de modelagem de cima, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo objetos contidos em objetos e a interligação entre esses objetos. Quer dizer, aquilo que a agregação mostra num diagrama de classes, mas como a agregação ela se materializa em instâncias, nós não conseguimos ver isso no diagrama de classes. Então, com o diagrama de estrutura composta, eu consigo ver hierarquias de agregação muito claramente. Uma outra contribuição, outra novidade do diagrama de estrutura composta é o conceito de colaboração. Com a colaboração e o uso de colaboração, ambos descritos como elipses pontilhadas, nós conseguimos descrever arranjos funcionais, como, por exemplo, padrões de projeto. Então, a imagem de baixo, na figura, a figura de baixo, a modelagem de baixo, ela é exatamente o exemplo da modelagem de um padrão de projeto, do padrão de projeto decorator. Então, é muito difícil, num diagrama de classes, nós conseguirmos explicitar que o nosso projeto usa determinados padrões de projeto. Então, o diagrama de estrutura composta, ele supriu muito bem essa lacuna da primeira versão da UML. Tá? Então, o diagrama de estrutura composta, ele contém o quê? Elementos da modelagem estrutural, quer dizer, o nó do diagrama de estrutura composta pode ser classe, o pacote, um componente. Elementos de conexão entre esses nodos, modelado por portas, me permite descrever essa estrutura interna, hierarquias de agregação, então, e os arranjos funcionais usando as colaborações. Bom, próximo diagrama estrutural, o diagrama de componentes. O diagrama de componentes, evidentemente, ele é um diagrama que é útil apenas para quem estiver trabalhando com desenvolvimento orientado a componentes. O principal elemento desse diagrama, evidentemente, é o componente, com essa sintaxe que está apresentada na imagem, e o relacionamento entre componentes. O diagrama de componentes, eu faço o quê? Eu declaro quais são os elementos, as unidades de composição do meu software orientado a componentes, que
o meu conjunto de componentes e como eles estão relacionados. Muito bem, então é um diagrama cujo uso só se justifica se eu estiver trabalhando com desenvolvimento orientado a componentes. Bom, próximo diagrama estrutural, o diagrama de utilização, em inglês Deployment Diagram. Ele é tratado por outros nomes em português. Então, sempre que eu falo do nome dele, chamo de diagrama de utilização, sempre lembro que é o Deployment Diagram. Bom, o Deployment Diagram, ele é um diagrama voltado a quê? Ele é voltado à organização do meu software quando instalado. Ele é composto por nodos, aquela figura tridimensional, aquele tijolo, digamos assim, tridimensional. Os nodos são o quê? São recipientes de elementos de modelagem, que podem ser componentes, se eu estiver trabalhando com desenvolvimento orientado a componentes, ou artefatos. Artefatos podem ser arquivos executáveis, arquivos de imagens, arquivos de configuração, etc. Então, nodos, ligações entre nodos e dentro dos nodos, esses artefatos, componentes e artefatos. Bom, então, com o diagrama de utilização, eu modelo o quê? A organização do meu sistema computacional na instalação. Quer dizer, tanto hardware como software. Os nodos, então, eles tanto se prestam à modelagem dos meus equipamentos, de pastas dentro dos equipamentos, ou mesmo de conceitos lógicos dentro do programa. Bom, passamos então agora ao conjunto de diagramas voltados à modelagem dinâmica. Lembrando que quando a gente fala de modelagem dinâmica, estamos falando do quê? Da modelagem do programa em tempo de execução. Modelagem estrutural, o quê? As partes da coisa modelada e como elas se interligam. Quando a gente pensa no diagrama de classes, por exemplo, como um exemplo de diagrama de modelagem estrutural, as partes de um software orientado, suas classes, e como essas partes estão conectadas, quer dizer, os relacionamentos entre as classes. Quando a gente fala de modelagem dinâmica, estamos falando da descrição do programa em tempo de execução. Eu quero, na modelagem dinâmica, enxergar a execução do programa. E em alguns diagramas, inclusive, vendo o tempo decorrer ao longo da execução do programa. Muito bem, comecemos com os diagramas de modelagem dinâmica, começamos com o diagrama de casos de uso. O diagrama de casos de uso, que tem um exemplo aqui apresentado na imagem, ele tem como principais elementos o próprio caso de uso e o ator. O caso de uso representado por uma elipse, o ator representado por aquele bonequinho. E relacionamentos entre esses elementos, relacionamento entre ator, caso de uso, entre casos de uso, entre atores. Bom, o que é o caso de uso? O caso de uso é uma funcionalidade do meu software. É uma das funcionalidades do meu software. Então, se eu penso, por exemplo, num programa de um caixa eletrônico, eu vou pensar que a funcionalidade de emissão de extrato de conta corrente, que é uma das funcionalidades que eu encontro lá no menu do programa, é um caso de uso daquele programa. Bom, e os atores, representados por bonequinhos? Bom, os atores, eles representam o quê? Eles modelam os elementos externos que interagem com o meu programa. Então, evidentemente, quando se olha o bonequinho, se pensa numa pessoa, se pensa nos usuários que interagem com o programa. Sim, os atores podem representar os usuários que interagem com o programa, mas não apenas. Quer dizer, um programa pode interagir com o quê? Com usuários, um programa pode interagir com dispositivos, hardware, um sensor, um atuador, ou um programa pode interagir com um programa interagindo com outros softwares, por exemplo, um banco de dados. Bom, então, o diagrama de casos de uso ele contém atores, casos de uso, associações entre eles. O que eu modelo com o diagrama de casos de uso? O diagrama de casos de uso eu modelo principalmente as funcionalidades do meu programa. Quando eu penso, o que o meu programa faz? Muito bem, quais são as funcionalidades do meu programa? Eu encontro essa resposta no diagrama de casos de uso. Bom, seguindo nos diagramas dinâmicos, próximo diagrama, diagrama de sequência.
Diagrama de sequência, lembrando então que ele é um dos 4 diagramas classificados como diagramas de interação, diagramas de modelagem dinâmica, subclassificação diagramas de interação. Diagramas de interação modelam o quê? Objetos trocando mensagens. Então o diagrama de sequência, ele é um dos diagramas que modela objetos trocando mensagens. Os objetos aparecem na forma de linhas verticais, com retângulo identificando o objeto no topo, e as mensagens são setas que ligam esses objetos. Quer dizer, há uma mensagem mandada de um objeto a outro objeto. Então, evidentemente, esse diagrama ele modela o tempo de execução. Ele é extremamente útil para detalhar os casos de uso. Se no diagrama de casos de uso nós apenas identificamos uma funcionalidade do nosso software, no diagrama de sequência nós detalhamos essa funcionalidade, como o detalhamento do próprio caso de uso, e num processo de modelagem, a grande utilidade do diagrama de sequência é que quando nós produzimos o diagrama de sequência, nós identificamos os métodos necessários para aquele caso de uso que nós estamos modelando. Então, os principais elementos, os objetos, as mensagens, e é um dos diagramas que modelam objetos interagindo. E uma coisa importante, no diagrama de sequência, nós identificamos modelagem temporal. Quer dizer, a sequência em que as mensagens são enviadas ocorre de cima para baixo. A primeira mensagem enviada é a do topo do diagrama. A próxima, a seguinte, abaixo. E a sequência de mensagens de cima para baixo, e a última é que está lá embaixo no diagrama. Bom, próximo diagrama. Diagrama de comunicação. O diagrama de comunicação é um outro diagrama de interação. Ele também mostra objetos trocando mensagens. Seus elementos principais também são o objeto e a mensagem, só que numa sintaxe diferente. Então, os objetos não aparecem como linhas verticais, mas apenas como retângulos. Objetos que se comunicam têm uma ligação entre eles, exatamente aquele elemento sintático do diagrama de objetos, e sobre a linha que une os objetos, a ligação, nós colocamos as mensagens. Então, essencialmente, é a lógica do diagrama, a lógica de interação de objetos do diagrama de sequência, porém com uma sintaxe diferente. Bom, mesmos elementos, principais objetos e mensagens, adicionalmente os links, as ligações entre objetos. Bom, uma observação. Diagrama de sequência, diagrama de comunicação, ambos descrevem objetos trocando mensagens. Então, nós poderíamos ver o quê? Os dois diagramas como formatos, sintaxes alternativas para a modelagem de interação entre objetos. Na UML1, eles eram semanticamente equivalentes. Quer dizer, inclusive havia ferramentas na época em que, produzindo um diagrama, eu poderia automaticamente converter no outro. Na UML2, isso deixou de ser verdade, por quê? Porque a expressividade do diagrama de sequência ela foi ampliada, não do diagrama de comunicação. Então, atualmente, no UML2, há informações que eu consigo modelar, consigo inserir no diagrama de sequência, mas eu não tenho um equivalente no diagrama de comunicação. Muito bem, próximo diagrama, diagrama de máquina de estados. O diagrama de máquina de estados, ele tem como principais elementos o estado e a transição. Então, é um diagrama voltado ao que se chama de modelagem de evolução de estados. O diagrama de máquina de estados é um dos diagramas existentes chamados de diagrama de transição de estados. Modela o quê? Quais são os estados por que a situação modelada passa e quais são as transições possíveis entre estados. Bom, a UML, o diagrama da UML, ele ainda tem outros recursos, como a possibilidade de modelar evolução de estados em paralelismo, a associação de guardas, que são funções booleanas que condicionam a ocorrência de uma transição, a estruturação de estados em subníveis, assim como também a referência do detalhamento de um estado, de um diagrama num outro diagrama,
E para que serve o diagrama de máquina de estados? Quer dizer, a OML prevê a possibilidade do seu uso como para modelar a existência de uma instância, de um objeto, quer dizer, a evolução de estados de um objeto ao longo da sua existência, que é a abordagem adotada pelo curso de modelagem orientada a objetos. Nas aulas que tratam modelagem de estados, pode-se ver que é essa a ênfase adotada, é assim que nós usamos o diagrama de máquina de estados. Mas ele também pode ser usado, segundo a literatura de UML, para modelar algoritmo de método. Pessoalmente, eu prefiro usar diagrama de atividades para isso, ou para detalhamento de casos de uso. Também prefiro outros diagramas que não o diagrama de máquina de estados para isso. Bom, próximo diagrama de modelagem dinâmica. Diagrama de atividades. O diagrama de atividades, ele talvez seja o diagrama mais intuitivo para quem tem alguma noção de programação. Por quê? A noção mais básica de programação é o que? A noção de algoritmo. O que é o algoritmo? É uma sequência de procedimentos, procedimentos após procedimentos, uma execução de procedimentos numa certa sequência. É a ideia de algoritmo. Então, o diagrama de atividades, ele basicamente modela isso. Uma sequência de procedimentos. Então, eu já tive experiências em que pessoas que não conheciam o ML, nada de OML, olharam para o diagrama de atividades e conseguiram entendê-lo perfeitamente bem. Então, por isso que eu costumo dizer que é o diagrama mais intuitivo da linguagem. Então, ele tem nodos que representam esses procedimentos que são executados. Então, esses nodos ou são as ações ou as atividades. E ele tem o que? Os fluxos de controle, que são as setas que aparecem no exemplo da imagem, que fazem o quê? Modelagem do fluxo de controle. Levam do final da execução de um procedimento para o início da execução do outro procedimento. Bom, então, temos como nodos do diagrama as atividades e ações, que são os comportamentos, a modelagem daquilo que é executado. Ações seriam os procedimentos atômicos mais simples e atividades os procedimentos mais complexos. Bom, os fluxos de controle, que estabelecem em que ordem esses procedimentos são executados. Bom, para que é usado o diagrama de atividades? Para que pode ser usado o diagrama de atividades? Bom, ele talvez seja um dos diagramas também mais versáteis da OML, no sentido de que ele pode ter muitas finalidades diferentes. Quer dizer, eu posso associar um diagrama de atividades a uma classe, a um método de uma classe, a um caso de uso, ou para modelar a execução do meu sistema, do meu software como um todo. Então pode ser usado nessa visão para modelagem de algoritmo de método. Então no nosso curso de modelagem orientada a objetos nós usamos o diagrama de atividades para modelagem de atributos do algoritmo de métodos das classes. Pode ser usado para o detalhamento de caso de uso, quer dizer, descrevendo o caso de uso como uma sequência de passos, um algoritmo propriamente. Então, nesse caso, o diagrama de atividades, ele descreveria o caso de uso como um algoritmo, uma sequência de passos. Foco a o que deve ser feito na execução do caso de uso. O que ele não mostra, quem executa o quê? Bom, quem executa o quê é papo de objetos executando seus métodos, objetos interagindo, que é lá para os diagramas de interação. Bom, ele pode ser usado também para descrever a existência de um objeto, em substituição ao diagrama de máquina de estados, que eu prefiro não usar desse jeito, ou para, como eu já disse antes, a operação do software como um todo. Quer dizer, o algoritmo da execução do próprio programa, quer dizer, a visão dinâmica de mais alto nível de abstração, que até na UML1 era bastante usado para isso, mas a UML2 ela me dá um outro diagrama mais adequado para fazer isso, que é o diagrama de visão geral de interação. Bom, próximo diagrama, diagrama de temporização. O diagrama de temporização, ele é voltado a quê? A modelar restrições temporais, evidentemente. Mas o diagrama de temporização, ele é um dos 4 diagramas da UML classificado como diagrama de interação.
um dos classificados como diagrama de interação. Quer dizer, diagrama de interação, objetos trocando mensagens. Então já vimos diagrama de comunicação, diagrama de sequência, objetos trocando mensagens. O diagrama de temporização, ele também é um diagrama que modela objetos trocando mensagens, mas evidentemente a principal ênfase dele não é isso. A principal ênfase dele é estabelecer restrições de tempo, restrições temporais na execução de um programa. Bom, na imagem nós temos um exemplo de diagrama de temporização. O principal elemento do diagrama de temporização é o objeto, quer dizer, o objeto que troca mensagem com outro objeto. Né? E o objeto ele é modelado como um grande retângulo. Na imagem nós temos dois retângulos sobrepostos. O retângulo de cima representa um objeto instância da classe tabuleiro. O retângulo de baixo representa uma instância da classe ator-jogador. Então os objetos são sobrepostos na forma como estão colocados no exemplo. Dentro do objeto, eu represento a evolução de estados desse objeto. E a evolução de estados desse objeto pode ser representada na forma de escada, como é o caso do objeto de cima, ou na forma de transição, como está colocado no objeto de baixo. E as setas representam o quê? As mensagens trocadas entre esses objetos. E, evidentemente, as restrições temporais são inseridas nesse diagrama. Então, veja, não é um diagrama que eu usaria em substituição aos diagramas de sequência de comunicação. Por quê? Porque ele representa simultaneamente objetos interagindo, ele representa evolução de estados. Mas a grande finalidade dele é, nesse contexto de evolução de estados e interações, destacar as restrições temporais. Bom, mais um diagrama. O diagrama de visão geral de interação. O diagrama de visão geral de interação, ele é muito parecido com o diagrama de atividades. Olhando para essa imagem do exemplo, nós vemos o quê? Essencialmente, os elementos são os mesmos do diagrama de atividades, exceto os nodos. Então, basicamente, é um diagrama em que eu pego o diagrama de atividades, tiro os nodos originais, que são o quê? A ação e a atividade, e eu insiro novos nodos que são interações. O que é um nodo interação? Um nodo interação, basicamente, ele é o quê? Ele é um diagrama de interação. Então, um diagrama de interação, ele é ou um diagrama de sequência, ou um diagrama de comunicação, ou um diagrama de temporização. E pode, obviamente, também ser um diagrama de visão geral de interação. Então, porque ele é um diagrama cujos nodos são interações, ele acabou sendo classificado pela UML também como um diagrama de interação, quer dizer, um diagrama de objetos interagindo. Então, ele também é classificado como diagrama de interação. Mas, evidentemente, eu não vejo nesse diagrama objetos trocando mensagens. Esse diagrama, ele mostra o quê? Os nodos são diagramas que mostram objetos trocando mensagens. Bom, para que serve esse diagrama? Eu diria o seguinte, ele pode ter diferentes usos, mas eu classificaria como a grande finalidade do diagrama de visão geral de interação a descrição da sequência de ocorrência dos casos de uso na execução de um programa. Por quê? Porque quando nós temos o diagrama de casos de uso, lá no diagrama de casos de uso, quando produzimos um diagrama de casos de uso, lá nós dizemos o quê? Quais são as funcionalidades do meu programa? O que o meu programa faz? Então, as funcionalidades são caracterizadas como casos de uso e com isso eu tenho a visão daquilo que o meu programa faz. Mas eu não sei em que ordem elas acontecem. E isso é era uma lacuna da UML1. Eu conseguia representar quais eram os casos de uso. Imaginem a seguinte situação. Eu tenho dois casos de uso. Um se chama iniciar, o outro se chama executar. E eu não tinha na UML1 como dizer que o iniciar tem que ocorrer antes do executar. E o diagrama de visão geral de interação, ele me supre essa lacuna e me representa isso muitíssimo bem. Como? Fazendo com que os nodos do meu diagrama de interação sejam
os diagramas de interação, de sequência, por exemplo, que representam o caso de uso, que detalham o caso de uso e que recebem o mesmo nome do caso de uso. Bom, com isso nós chegamos ao fim dos diagramas da UML. Uma visão muito rápida. Né? Lá no livro que eu mostrei no início, o UML2 em modelagem orientada a objetos, tem um capítulo que descreve em detalhes cada diagrama, então, ou um capítulo para cada diagrama, ou um capítulo que descreve mais de um diagrama. Mas todos eles estão detalhados, não é o objetivo aqui dessa aula detalhar cada um deles, mas dar uma visão, dar uma ideia geral do conjunto de diagramas da UML. Bom, passamos agora à classificação dos diagramas da UML. Então nós estamos partindo do pressuposto que uma modelagem ela precisa tratar o quê? Modelagem estrutural mais modelagem dinâmica e, dentro dessa ótica de modelagem estrutural e modelagem dinâmica, ser capaz de modelar o conjunto do meu software ou focar a atenção numa classe. Né? Focar a atenção apenas numa classe. Muito bem, e com isso nós estabelecemos 4 pontos de vista fundamentais, que são estrutural de sistema, estrutural de classe, dinâmico de sistema, dinâmico de classe. Muito bem, como se classificam os diagramas da UML nesse contexto? Bom, começando por modelagem estrutural de sistema. Todos os diagramas estruturais da UML cabem nesta classificação. Todos os diagramas estruturais servem para a modelagem estrutural do sistema, do software como um todo. Diagrama de classes, eu consigo ver todas as classes do meu software. Diagrama de objetos, o conjunto dos objetos na execução de um programa, parte ou todos, como eu queira. Diagrama de pacotes também, a visão do conjunto do meu software. Estrutura composta também, componentes, numa ótica orientada a componentes, os componentes que compõem o meu software. E de utilização, a instalação do meu programa como um todo, com classes, com componentes, com o que for. Muito bem, então todos eles conseguem dar uma visão global, estrutural do meu software. E estrutural de classe? O que seria estrutural de classe? Quer dizer, a visão estrutural, e visão estrutural por definição é o quê? A visão estrutural de qualquer coisa. São as partes que compõem a coisa modelada e a interligação entre essas partes. Bom, para a modelagem estrutural de classe, eu quero descrever o quê? A estrutura da classe. O que é a estrutura de uma classe? Seu conjunto de atributos e métodos. Quais os diagramas que se prestam a isso? O diagrama de classes, evidentemente, é onde eu represento os atributos e métodos de uma classe. E também o diagrama de objetos. Por quê? O diagrama de objetos, lembrando, é aquele correspondente a uma foto dos objetos em algum momento da execução. Não é? Então, nessa foto do objeto, eu posso representar os valores dos seus atributos. Então, o detalhamento da classe, no caso da instância da classe. Bom, passemos então à modelagem dinâmica. Primeiro, dinâmica de sistema, depois dinâmica de classe. Então, dinâmica de sistema, eu quero ver o quê? O programa em execução, só que numa visão global, o programa como um todo. Não focado numa classe específica, mas focado no comportamento de todas as classes ao mesmo tempo, pelo menos de uma parte delas. Muito bem, a dinâmica de sistema, modelagem dinâmica de sistema, ela tem 2 pré-requisitos. A modelagem de sistema completa, ela tem que ser capaz de modelar quais são as funcionalidades do meu software e como os objetos interagem para que essas funcionalidades aconteçam. Então, 2 requisitos: funcionalidades, objetos interagindo. Muito bem. O que a UML me dispõe para isso? Para funcionalidades, diagrama de casos de uso, diagrama de visão geral de interação, quer dizer, as funcionalidades e a ordem que elas ocorrem, o diagrama de atividades, quando eu uso o diagrama de atividades para detalhar um caso de uso, ou o próprio sistema como um todo, que nós não usaremos, e o diagrama de máquina de estados, se for usado para detalhar caso de uso, que também não é algo que nós vamos usar, mas a UML prevê. Bom, para a interação de objetos,
para realmente descrever objetos interagindo, os 3 diagramas que descrevem esse tipo de coisa: sequência, comunicação e temporização. Bom, eu acabei deixando de fora dessa classificação o visão geral de interação. Apesar de ele ser classificado pela UML como um diagrama de interação, eu preferi classificá-lo junto com os diagramas que descrevem funcionalidades. Finalmente, modelagem dinâmica de classe é o quê? Olhar para a execução do programa, mas não olhando para o programa como um todo, mas olhando para uma fração desse programa que é a classe, na verdade, em tempo de execução não a classe, mas o objeto. Quer dizer, o comportamento específico de um objeto em tempo de execução. Então, para a modelagem dinâmica de classe, nós também temos 2 requisitos. A modelagem dinâmica de classe deve modelar a evolução de estados e algoritmo de método. Então, estados, métodos. Estados, algoritmos. O que a UML dispõe para isso? Bom, para a modelagem de estados, evidentemente, o próprio diagrama de máquina de estados. É possível o uso do diagrama de atividades para isso, mas se eu modelo a existência de um objeto com diagrama de atividades, não será na forma de modelagem de estados. Então ele não se classificaria aí. Para a modelagem de estados, apenas o diagrama de máquina de estados, focado nisso. E para a modelagem de algoritmos? Bom, o diagrama de atividades, como eu já mencionei antes, ou em substituição o de máquina de estados, que eu prefiro não usar até pela confusão de eu estar modelando ou estados ou algoritmos de métodos. Bom, iniciando agora uma comparação entre os diagramas da versão 1 e da versão 2 da UML. Começando com modelagem estrutural. Então, na imagem a gente tem a listagem dos diagramas, começando pelo diagrama de classes. Evidentemente ele existe nas 2 versões, assim como o diagrama de objetos. O diagrama de pacotes, ele é um diagrama novo na UML2. O diagrama sim, mas o conceito não. Então já existia na UML1 o conceito de pacote, que era inserido nos diagramas existentes, mas não existia a noção de um diagrama voltado especificamente a conter pacotes. Então a UML2 ela não inovou exatamente no conceito de pacote, mas definiu um diagrama especificamente para conter pacotes. Bom, o diagrama de estrutura composta, aquele que me permite representar hierarquias de agregação e arranjos funcionais, ele é uma novidade da UML, ele não existia na UML1, então é uma das grandes novidades, aliás. Bom, o diagrama de componentes, ele já existia e foi mantido, assim como o diagrama de utilização. O diagrama de utilização com modificações, porque a rigor na UML1 ele era um diagrama complementar ao diagrama de componentes que se utilizava apenas no contexto do desenvolvimento orientado a componentes, ou pelo menos ele era útil basicamente para orientação a componentes. E na UML2 não, ele ficou mais versátil, quer dizer, ele serve para descrever a instalação do meu programa, o arranjo, os elementos do meu programa para que o meu programa instalados para que o meu programa execute, mas não apenas no contexto do desenvolvimento orientado a componentes, ficou mais versátil. Bom, e da modelagem dinâmica? O diagrama de casos de uso, evidentemente, ele já existia, assim como o diagrama de sequência, com a observação de que o diagrama de sequência ele foi bastante modificado na UML2, ele ficou assim, muito mais expressivo na UML2. O diagrama de sequência da UML2 ele é muito melhor que o diagrama de sequência da UML1. Bom, o diagrama de comunicação, objetos interagindo, assim como o diagrama de sequência, ele já existia na UML1, só que lá ele tinha outro nome, ele era chamado de diagrama de colaboração. Basicamente ele mudou de nome. Bom, o diagrama de máquina de estados da UML2, ele também já existia na UML1, porém, lá na UML1 ele tinha um outro nome, StateChart. StateChart é um diagrama que não foi produzido originalmente para a UML, mas foi absorvido pela UML1. E por que ele mudou de nome? Basicamente porque ele teve um acréscimo sintático. Então ele teve um acréscimo de expressividade, ele passou a ter a possibilidade de referenciar diagramas dentro de outros diagramas, quer dizer, um detalhamento
do que está num diagrama feito em outro diagrama, e aí como ele não passou mais a corresponder ao state original, ele trocou de nome. Bom, o diagrama de atividades, ele também já existia, ele foi modificado, mas já existia. O diagrama de visão geral de interação, aquele que é muito útil para representar a ordem dos casos de uso, ele é uma novidade da OML2, ele não existia na OML1, foi um grande acréscimo, inclusive. E o diagrama de temporização, aquele para restrições temporais, também é uma novidade da OML1. Bom, um outro elemento da linguagem OML é o seguinte, eu desenho um diagrama, né, dentro de uma ferramenta, normalmente, e eu preciso identificar esse diagrama. A OML1 ela prevê um quadro para colocar esses diagramas, que é chamado de moldura. Então a moldura basicamente é um retângulo que envolve o diagrama, e lá no topo da moldura nós temos o cabeçalho, e esse cabeçalho ele identifica o tipo do diagrama por uma palavra reservada e o identificador, o nome do diagrama. Muito bem, então chegamos ao final dessa aula introdutória de UML. O que nós tratamos? Basicamente a apresentação da linguagem, uma apresentação rápida dos diagramas da linguagem. Podemos concluir também que naquela ótica de que uma modelagem completa precisa cobrir 4 pontos de vista fundamentais, estrutural de sistema, estrutural de classe, dinâmico de sistema, dinâmico de classe, que a UML é capaz de cobrir isso. Então, sob essa ótica, eu consigo produzir modelagens orientadas a objetos completas com o UML. E, ao final, a comparação entre a versão 1 e a versão 2 da UML. Bom, como eu disse, eu não pretendia nessa aula dar uma visão detalhada dos diagramas da UML, mas uma visão panorâmica. Proponho como atividade adicional, complemento a esta aula, a leitura do capítulo que corresponde ao conteúdo que eu apresentei aqui, que é o capítulo 5 do livro Visão Geral. Desculpe, o capítulo 5 do livro UML2 em modelagem orientada a objetos, o título do capítulo é Visão Geral de UML, então basicamente tem isso que eu acabei de apresentar aqui, e também, bom, não apenas, tem a visão geral de UML, tem capítulos que tratam cada um dos elementos, cada um dos diagramas em detalhes. Então, esse material da aula, ele pode ser obtido tanto os slides que eu usei nesta aula de visão geral de UML, como os slides do curso completo, tanto de apresentação da linguagem, como da metodologia de modelagem que usa os diagramas, podem ser obtidos no meu website, que eu estou apresentando novamente aí o endereço, e com isso nós fechamos essa aula de visão geral da UML.